Olá, vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de homilética. Hoje nós falaremos sobre divisões e subdivisões do sermão. Meu nome é Jonatas, sou pastor da Igreja Presbiteriana dos IPs, professor também no curso do Instituto Lidere aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O conteúdo deste vídeo, o conteúdo do curso como um todo, está lá disponível no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana dos IPs, na playlist Homilética Curso. Nela você pode então acompanhar as aulas anteriores, os vídeos anteriores e nos acompanhar aqui no curso de homilética. Hoje então falando sobre as divisões e subdivisões do sermão. As divisões e subdivisões são um recurso didático para facilitar, bem grande essa palavra aí, né? A compreensão do sermão. Não podem ser fruto da criatividade do pregador, precisam estar presentes na perícope, ou seja, no trecho em que nós vamos pregar. Mais do que isso, precisam transmitir a verdade do texto. Por que nós vamos fazer aí as divisões e subdivisões? Para que a igreja possa compreender, estruturar na sua cabeça os ensinos do texto. Então nós estamos falando de uma questão didática, né? Pastor, é possível pregar sem divisões e subdivisões? Só se você for muito bom na sua explanação ou se a sua igreja for genial para conseguir te acompanhar sem uma estrutura didática de ensino. Então, as divisões e subdivisões são recursos didáticos essenciais para que a igreja possa acompanhar a sua mensagem. Do contrário, talvez você vai correr o risco de ter ouvintes dispersos e talvez você mesmo vai se dispersar justamente porque você não traçou um caminho por onde você vai trilhar para transmitir as verdades do texto. Essas divisões devem facilitar, né? Tem gente que faz umas divisões tão complexas ou traçam um caminho tão complicado para explicar o texto que ao invés de facilitar, deixam um texto difícil. É como se nós lêssemos um texto bíblico antes do pregador começar o seu sermão e você pensasse, olha, ok, eu sei o que vai ser dito aqui esta noite, eu entendi o texto, mas de repente no meio do sermão, depois que o pregador começou a explicá-lo, a explicação foi tão confusa, foi tão difícil de ser entendida, que ao invés de facilitar o texto, complicou, misturou, confundiu tudo na sua cabeça, e aquele texto que na primeira leitura simples que você fez como ouvinte já estava tão bem resolvido na sua cabeça, ganhou agora uma complicação enorme, né? Então a ideia é, nossa função como pregadores é facilitar, é deixar clara, compreensiva a mensagem que já está ali transmitida na Escritura. Sempre deve ser extraída do texto. As divisões não são fruto da nossa imaginação, da nossa criatividade. Elas precisam ter coerência com o texto. O próprio texto bíblico segue uma linha de raciocínio de um assunto que está sendo tratado. Respeitemos esta divisão e estruturação do próprio texto. Como que a gente faz, então, uma divisão do texto? Primeiro, identifique o tipo de texto que você está pregando. E agora eu passo a dar para vocês aqui a forma de fazer isso, né? Vamos imaginar então que você esteja fazendo uma narrativa. Você tem as opções de fazer suas divisões ou pelos cenários. Então lembra que quando nós falamos sobre narrativas, lá no material de pesquisa, né, para sua interpretação, nós usamos muito o exemplo lá do filho pródigo, né? Então pense que você vai pregar a narrativa do filho pródigo de Lucas 15. Então você pode considerar ali os cenários, e nós colocamos o cenário da fazenda do pai, colocamos o cenário da cidade para onde foi o jovem, e o cenário da fazenda de porcos, onde o jovem foi cuidar dos animais e depois caiu em si e retornou para o primeiro cenário, que era o da fazenda do seu pai. Então você pode pregar e dividir o seu texto, por exemplo, falando dessa narrativa, a partir dos cenários, né? O que aconteceu quando o jovem estava na fazenda do seu pai, o que aconteceu quando ele estava na cidade e o que aconteceu quando ele estava lá com os porcos. São cenários diferentes que você se valeu desses cenários para fazer a pregação. Esse é um exemplo. É o melhor? Penso eu que para esse exemplo de Lucas 15 não seja o melhor forma de você dividir por cenário. Considerando que é uma narrativa, você pode pregar também por fatos ou por personagens. A forma como eu prego normalmente o sermão do filho pródigo, ou eu faço ele por fatos, pelos acontecimentos, né? Se for uma possibilidade única de pregar todo o trecho,
ou eu faço por personagens. Então, o que nós aprendemos com o pai, o que nós aprendemos com o filho, o que nós aprendemos com o irmão mais velho, e aí a gente expõe o texto, né? Então, são essas as formas de você dividir, né? Contou a história, organizou ela, o que nós vamos aprender agora? Em cada um dos lugares desta história nós aprendemos lições. Cenário. Em cada um dos acontecimentos desta história, dessa narrativa que nós acabamos de contar, nós aprendemos algumas lições. Você estaria pregando, então, pelos acontecimentos. Com cada um dos personagens dessa história, nós aprendemos algumas lições. Então, você estaria pregando a partir dos personagens. Se for uma lei, sua divisão vai ser bem simples. Como deve ser cumprida e qual é o propósito da lei. Você vai ler o texto e vai explicar o texto para a igreja. Irmãos, eu vou explicar este texto primeiramente dizendo como era a lei, como ela deveria ser cumprida. Então você vai detalhar. Então sua divisão principal, a primeira, sua principal não, né? Sua divisão primeira vai ser como essa lei deve ser cumprida. E aí você vai ter várias subdivisões. Tinham leis que tinham 3, 4, 5 processos a serem executados. Então, vamos lá. Primeiramente, como essa lei deve ser cumprida. Vai lá e faz 1, 2, 3, 4, 5. Vai mostrando cada passo no cumprimento da lei. O segundo ensinamento que nós teremos no sermão desta noite, falando dessa lei, é qual é o propósito dela. Por que nós tínhamos que cumprir e fazer esta lei lá no passado. Então, estou ensinando vocês como você divide o seu sermão. Se for uma profecia, apresente o assunto e como ele se desenvolverá. Então, nós estamos aqui diante de uma profecia de juízo contra a nação de Israel. Esse juízo vai se dar assim, 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 assado, se isso, isso, isso não acontecer. Mostre os resultados. Quais são as bênçãos anunciadas nesta profecia ou quais são as maldições anunciadas nesta profecia. Então isso vai ser sua divisão. Se for uma poesia, então identifique o assunto e divida então esse assunto considerando. Então as poesias a gente tem aí textos poéticos que falam de louvor, de oração, de conforto, então cada um deles vai ter uma forma diferente de se dividir, de se explicar para a igreja. Pensemos um salmo, por exemplo, que nos fala sobre louvor. Quem deve louvar, a quem louvar, como louvar e por que louvar. Isso aqui é uma divisão simples que você encontra em salmos. Por exemplo, o Salmo 117, né, um convite aos gentios para que eles louvem. Quem deve louvar? Todos os homens. O povo de Deus, os gentios também. A quem louvar? Ao Senhor. Como louvar? E aí o salmo próprio vai responder essas perguntas para nós. Se for um salmo de oração, quais são as petições que o salmista está fazendo? Qual é a esperança que o salmista tem para esta oração? Então nós temos salmos de oração, onde o salmista vai mostrar ali qual é o seu pedido, qual é a sua causa, e vai mostrar também por que ele confia no Senhor diante daquela circunstância, diante daquela situação. Se for um salmo falando de conforto, qual é a situação adversa que o salmista estava enfrentando e como Deus apresenta conforto para ele, as razões do qual ele se baseia para ter o conforto, e isso vai estar descrito no salmo. Tudo que eu estou pondo aqui são formas de você dividir. Então, você, nesse exemplo sobre conforto, né? Irmãos, neste salmo, primeiro, eu quero falar das dificuldades que o salmista estava passando. Segundo, como ele enxerga o conforto de Deus. Outra forma, né, falando das cartas, né, como que eu posso pregar, dividir uma carta? Né? Se for uma carta que trata de um aspecto doutrinário, a proposta, a doutrina que está sendo dita e os argumentos. Então, por exemplo, vou pregar lá 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição. Então, qual é a proposta? Paulo aqui está falando sobre ressurreição dos mortos, está dizendo que a ressurreição dos mortos vai acontecer assim, 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 assado. E quais são os argumentos que Paulo está usando para dizer que as coisas acontecerão dessa forma? Este. Então você está organizando aquilo que você vai dizer do texto. Se for um texto de carta, consolando, motivando a igreja, mais uma vez, a semelhança dos salmos, qual é a situação adversa? Então, irmãos, olha, o texto nos mostra que aqueles crentes estavam dispersos, pensando aqui na ideia de Tiago, capítulo 1, né? A igreja que está na dispersão, que está fugida por conta da perseguição. Essa é uma situação diversa. Tenham consolo no Senhor. E como é que é o consolo lá de Tiago, né? Quais são as razões apresentadas, as divisões ali? Porque a vossa fé, uma vez provada, vai produzir a perseverança. Então tem alegria por passar por várias provações. A sua fé provada e confirmada produz perseverança, e isso produz sabedoria, e isso te torna mais próximo do Senhor. Né?
Se for um texto de instrução geral, né, de normas, aí que nós temos também nas cartas, né, o que deve ser feito e qual o seu propósito. Então, vamos pensar aqui, Romanos capítulo 13, uma norma, né, respeitem as autoridades, né, e qual é o propósito? O propósito é que elas são ministros de Deus para o nosso bem, então há uma justificativa do porquê nós devemos respeitar, há um propósito para esse respeito, para que haja a honra e a glória do nome de Deus. Então, essas formas que eu coloquei aqui, em cartas, em poesias, em narrativas, em lei, em profecia, são tipos de texto que tem na Escritura, de literatura que tem na Escritura, e o nosso pedido primeiro é identifique esse tipo de literatura, depois de identificar, organize as divisões da forma como nós sugerimos aqui, né? Atenção então aqui para a forma narrativa, que é aquela que vocês têm que entregar o trabalhinho de conclusão do nosso curso. Então você pode pregar ou por cenário, ou por acontecimentos, ou por personagens. Vou repetir para você. Você vai escolher uma narrativa para pregar. Pode ser do Antigo Testamento, pode ser do Novo. Como que você vai dividir isso? Olha, eu quero dividir essa minha narrativa pelos cenários, quero dividir minha narrativa por acontecimentos, quero dividir minha narrativa por personagens. Uma das três você vai escolher e vai apresentar para a gente. Como é que é a estrutura de um sermão, de uma narrativa? A gente tem ensinado isso aqui para vocês. Você vai ter um tema para aquela narrativa ou vai ter uma proposição para aquela narrativa. Já falamos o que é tema e proposição no vídeo anterior. Você vai primeiro na introdução. Lembra que eu falei que em introdução e narrativa você tem que contar a história? Então você vai ler o texto e vai contar a história. Conte o melhor possível, com riqueza de detalhes, fazendo com que as pessoas entendam a história. Terminou de contar a história, terminou a sua introdução. Então, irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre a alegria do Senhor em salvar o perdido. É um tema, por exemplo, para a história do filho pródigo. Então, eu vou contar para vocês a história de um jovem que pediu a herança do seu pai, foi embora e depois percebeu que fez besteira, voltou para casa e foi recebido pelo pai com festa e teve um irmão que reclamou, mas o pai o advertiu, dizendo que o seu filho estava perdido, foi achado e a alegria no Senhor por isso. Então você contou a história. Diante dessa história que eu acabei de contar, o que nós aprendemos? Vamos ver o que nós aprendemos com o filho, o que nós aprendemos com o pai, o que nós aprendemos com o irmão mais velho. Veja, eu apresentei o tema, eu fiz a introdução contando a história e eu trouxe a divisão do meu sermão, a explicação de tudo aquilo a partir dos personagens. Pode ser feito por acontecimentos, pode ser feito também pelo cenário, mas você tem que ter a divisão clara e o menor número de divisão possível. Como é que eu vou saber, pastor, por onde que eu faço a minha divisão? Como a gente sugere aí poucas divisões, dividir por cenários ou personagens geralmente é mais fácil. Dificilmente uma história vai ter muitos cenários. É claro que se a história só tem um cenário, por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Qual é o cenário? Um poço, né, lá na Samaria. Só isso que você tem. Você não tem vários cenários. Então não dá para fazer uma divisão, porque o cenário ali também não é importante. Agora pense, os acontecimentos, são muitos acontecimentos. A chegada do Senhor Jesus até o poço, o Senhor Jesus pedindo água à mulher, a mulher estranhando o fato de Jesus ter ido falar com ela, Jesus falando com aquela mulher sobre adoração, depois Jesus confrontando o pecado, enfim, são muitos acontecimentos ali que é obviamente muito melhor então pregar pela figura dos dois personagens, Jesus e a mulher samaritana. O que aprendemos com Jesus nessa história, o que aprendemos com a mulher samaritana nessa história. Pregar por personagens é mais fácil, porque as histórias geralmente têm poucos personagens envolvidos e poucos cenários envolvidos. Acontecimentos, por vezes, são muitos acontecimentos. E tirar uma lição, um ensinamento a cada acontecimento pode ser um tanto quanto difícil, mas é possível. Se é uma história com 2 ou 3 acontecimentos extremamente relevantes, claro, vale a pena pregar essa história a partir desta ótica do que aprendemos com estes acontecimentos, né? Lembrando, irmãos, que isso aqui é uma forma didática. Você vai escolher qual é a maneira mais fácil da sua igreja, dos seus ouvintes, decorarem o que você está falando, compreenderem aquilo que você está falando. Um sermão com 10 pontos, com 10 divisões, é muita coisa para a pessoa decorar. Então, um sermão mais enxuto, 3, 4 divisões ali, ok, isso já vai fazer com que as pessoas entendam, assimilem, gravem aquilo que você está dizendo, né?
Organize a ordem dos pontos em relação à ordem dos versos, né? Vamos respeitar a forma como a Escritura apresenta o texto para a gente, né? Então, as coisas acontecem daquela forma, o texto está disposto naquela forma para que a gente o respeite. Então, as suas divisões devem, na maior parte do tempo, sempre estarem seguindo a organização do texto. O que nós aprendemos do verso 1 ao verso 3, do verso 4 ao verso 6, do verso 9 do verso 7 ao verso 10. Então você vai seguindo a divisão do próprio texto. Veja se as divisões são 100% distintas ou se estão relacionadas, formando pontos e subpontos. A ideia é sintetize ao máximo, né? Então veja, às vezes você vai ter 10 divisões. Será que realmente são 10 assuntos distintos? Ou será que não há aí um assunto ligado ao outro que talvez possa, sendo sintetizado, eu encontrar um ponto principal e demais pontos decorrentes, né? Com o assunto e as divisões, faça o tema ou a proposição. É a quarta parte. Então, você tendo aí o assunto, tendo aí as divisões, você tem agora a condição mais fácil de fazer, por exemplo, a proposição. Então, eu estudei o texto, eu fiz as divisões, encontrei na divisão aí a ideia, pensando lá em Malaquias 1, né? Eu encontrei as divisões, a ideia aqui de amor, justiça, amor na justiça, amor na eleição e amor na redenção. Então, ok, são essas minhas divisões, agora eu posso pensar numa proposição, que é o meu sermão em uma fala, em uma frase. Ok? Divisões, vocês vão aprendendo a fazer isso, a prática vai ajudá-los bastante, né? O reverendo Arival, pastor quem eu admiro muito, tem muita facilidade em dividir textos, né? Uma capacidade absurda com a linguística, com a sintetização dos textos bíblicos. Então é muito bela a forma como ele organiza o texto, como ele divide bem o texto. O reverendo Jorge Caneiras também, excelente mestre meu nessa área de pregação, de homilética. Então considerem muito essa questão aí das divisões, né? Haddon Robson, falando sobre divisão, nesse livrinho aqui, ele diz para nós que as divisões devem ser consideradas, né? Exceto se você for genial e a sua igreja tão genial quanto você. Então preguem com divisões. Esse livro do Haddon Robson nos ensina muito bem como que a gente faz uma divisão. Talvez eu tenha falado aqui de forma muito rápida, não dá para fazer um vídeo muito mais extenso do que isso. Então tente ver com calma. Eu estou aqui para ajudá-los também nesse processo de fazer a divisão do texto, encontrar as subdivisões, mas pensa sempre nisso. Eu tenho que estruturar didaticamente o meu sermão para que os meus ouvintes consigam entender onde eu quero ir e por que eu quero ir e fazer isso. Eu me lembro da aula falando sobre esse assunto, divisões, o reverendo Canelhas nos ensinando isso, né? E ele fez usou um exemplo muito simples. Ele falou: olha, eu vou fazer a divisão de um assunto que eu quero fazer com vocês agora. Então ele falou: eu quero ensinar vocês sobre como sair da sala. Então ele estava sentado na cadeira quando começou a nos falar. E aí ele colocou: primeiro, levante da cadeira. Aí ele foi e levantou. Segundo, ande até a porta. Terceiro, abra a porta. Quarto, saia da sala. Aí você pensa: puxa, isso tudo é uma bobeira, né? Mas é claro que o que ele estava nos ensinando era que, mesmo num processo simples como sair da sala de aula, existe uma forma de você apresentar como isso pode ser feito. E eu lembro que algo importante a ser considerado aqui também, sempre repita as suas divisões e use frases de transição entre cada divisão sua. Então, pegando novamente o exemplo do reverendo Canelhas, hoje nós falaremos sobre como sair da sala. Primeiro, levante da cadeira. Hoje, irmãos, nós estamos falando sobre como sair da sala. E nós vimos no primeiro ponto, levante-se da cadeira. O segundo ponto que nós veremos hoje sobre como sair da sala é ande até a porta. Nós já vimos então hoje que para sair da sala nós precisamos levantar da cadeira, precisamos caminhar até a porta. Terceiro ponto, abra a porta. Nós estamos vendo hoje no nosso sermão como sair da sala. Primeiro, levante-se da cadeira. Segundo, ande até a porta. Terceira, abre a porta. Quarto e último, saia da sala. Nós vimos hoje então como sair da sala. Primeiro, levante-se da cadeira, ande até a porta. Terceiro, abra a porta. E quarto, por último, saia da sala. Ele nos mostrou, neste exemplo muito simples, aquilo que o nosso sermão deve ser: organizado, compreensivo,
claro, objetivo, para que a igreja consiga entender. Porque se eu pedir para você nesse momento repetir o que eu acabei de dizer, você vai saber. Você vai dizer, ok, eu entendi. Levante-se da cadeira, ande até a porta, abra a porta e saia da sala. Qual é a divisão do seu sermão? Quais são os ensinamentos desse sermão? Você sabe me dizer, sabe me apresentar com muita tranquilidade. Claro, falar sobre como sair da sala não é um sermão, não tem nada a ver com a escritura, mas é um exemplo que o reverendo Jorge usou para nos ensinar, que eu também transmito para vocês aqui e vale muito, muito, muito a pena. Vamos lá, as divisões e subdivisões nada mais são do que uma organização então didática para a apresentação dos argumentos e ensinos bíblicos. Para trazer ainda mais clareza aos argumentos e ensinos, nós devemos usar. Então, feitas as suas divisões, você está deixando claro o seu ensinamento, você deve usar para mostrar que a sua argumentação, que a sua divisão é coerente, é correta, que o que você está ensinando é válido para a igreja, você deve usar primeiro o próprio texto. Então, irmãos, nós estamos falando, e eu vou tomar agora sempre como exemplo Malaquias 1, de 1 a 5, tá? Que é o texto que eu estou usando desde que começamos aqui o nosso curso falando sobre pregação. Então, irmãos, nós estamos aprendendo que o amor de Deus pode ser visto na eleição, demonstrado também na justiça e na redenção. 3 formas de se enxergar o amor de Deus: na eleição, na justiça e na redenção. Agora eu vou ter que mostrar isso no texto. Então abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 1, veja que no verso 2 está escrito lá, leia o texto com a igreja, mostre para a igreja que você não tirou aquilo da sua cabeça, aquilo ali está no texto. E o texto vai dizer, eu escolhi a Jacó e me aborreci de Esaú. Então, irmãos, o texto está dizendo que Deus nos escolheu, que Ele nos elegeu, e isso demonstra o amor dele por nós. Veja que para nós é o amor, Ele escolheu a nós. Para Esaú foi a rejeição, Deus aborreceu-se de Esaú. Então, mostre para as pessoas no texto que a sua divisão e as suas subdivisões não estão ali vindo da sua cabeça como fruto da sua criatividade, da sua imaginação. O texto diz, faça a igreja ler, nossos membros precisam ver que o que nós estamos pregando está ali, versículo por versículo, aponte o versículo, cite o versículo, isso ajuda a igreja a entender e dar credibilidade também à sua fala. Um ou mais textos do contexto próximo. Ajude a igreja a entender, puxa, como é que é essa questão de eleição? Existe dentro do livro de Malaquias ainda falando sobre este assunto? Ah, não há. Então eu vou ter que talvez ir para um contexto próximo ou para um contexto remoto, mostrando mais textos que falam sobre a eleição, mais textos que demonstram este amor de Deus por nós na eleição. Importante nós considerarmos aqui a ideia de usar 1 ou 2 textos só no máximo. Se o assunto está muito claro, só mais um texto talvez apoiando. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui em Malaquias também é dito pelo Senhor Jesus lá em Mateus. Ou o que nós estamos vendo aqui em Malaquias também é dito lá na lei. Então, quando o assunto é um assunto fácil, tranquilo, das pessoas entenderem, abraçarem, ótimo, uma citação só para tornar ainda mais claro que o seu ensinamento é um ensinamento orgânico com a verdade da Escritura, faça essa citação tanto no contexto próximo quanto no contexto remoto. Use ilustrações. Então, irmãos, eu quero ilustrar um pouco essa ideia de Deus ter nos escolhido. Então, um exemplo de ilustração para isso, né? Irmãos, imaginem que diante de uma situação em que nós podemos escolher qualquer um para abençoar e ajudar, quando nós escolhemos aquela uma pessoa, isso é uma escolha de amor, isso é uma escolha de afeto, há carinho do Senhor aí. Então o Senhor nos escolheu, nos amou. Então você vai ilustrar isso. Pense numa ilustração, numa história que possa te ajudar a exemplificar aquilo que você está falando. Nós já falamos sobre ilustração aqui. Cuidado para não expor o próximo, cuidado para não exagerar, cuidado para não atrapalhar. Essas histórias que você vai contar, para ilustrar, elas devem ser boas histórias. Elas não podem constranger pessoas. Irmãos, eu quero falar disso aqui, e aconteceu uma coisa essa semana comigo e com o irmão João ali, que a gente passou assim, assado, e aí você acaba constrangendo a pessoa,
ou dando indiretas no púlpito, isso não deve ser feito, né? Cuidado para não exagerar, né? Tem história que é tão mentirosa que a pessoa fala, não, isso é impossível que isso tenha acontecido assim, né? Cuidado para não atrapalhar, né? Tem história que às vezes é tão boa que ela ganhou mais audiência do seu sermão do que o próprio sermão, né? A piada tão engraçada, ou a história tão engraçada, que está lá meia hora depois o irmão ainda está rindo daquela história que você contou, daquela ilustração que você usou. Cuidado com isso, né? As ilustrações são positivas, devem ser usadas em cada divisão, mas devem ser curtas, devem ser muito bem pensadas para não atrapalhar. Observem, irmãos, aqui que o que nós fizemos foi justamente dar corpo para o nosso sermão. Então, às vezes a gente fala assim, puxa, como é que o pastor consegue pregar durante 30, 40 minutos? É porque há uma organização no que está sendo feito. Então, quando divide-se os pontos e explica um por um e traz junto com este ponto um versículo, uma citação de um autor, uma ilustração, alguma coisa daquele verso em texto, em outros textos da Escritura, tudo isso vai dando corpo ao nosso sermão. E aí quando você vai ver, se você se preparou bem, claramente, obviamente, você vai ter um bom sermão, um sermão com tempo razoável. Não curto demais, não longo demais, né? Um sermão curto demais, coisa de 10, 15 minutos. Um sermão longo demais, alguma coisa que passe de 40 minutos, né? Pastor, qual o tempo ideal de um sermão? Alguma coisa de 30, 35 minutos é um bom tempo para você expor. Claro, se você tem exposto a um texto grande, aquilo vai tomar mais tempo seu, né, da sua prédica. Se o seu sermão for bom, ter 40, 45 minutos não tem problema nenhum. Mais do que isso, você tem que ser genial para pregar, usando aí 50, 1 hora. Você tem que ser muito bom para ter muito conteúdo e prender com excelência a atenção daqueles que estão te ouvindo. Tá certo, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos ajude a didaticamente transmitirmos o conteúdo para os nossos ouvintes.